Bem, na realidade, o cânon das Escrituras, o que é o cânon, né? O cânon, a palavra cânon, que vem do grego, é uma palavra que era usada na prática assim, do dia a dia, no que diz respeito à medição, né? A palavra cânon se refere a algo que mede, né? Que era uma vara utilizada naquela época, né? Uma espécie de vara que era chamada de cânon, uma vara que media e impunha limites, né, a certos espaços e ambientes, trabalhado pelo mesmo. No contexto teológico da fé cristã, a palavra cânon se refere às Escrituras, né? Se refere ao arcabouço de livros, que seja do Velho ou do Novo Testamento, né? Quais livros fazem parte ali daquele arcabouço, daquele compêndio de livros ali, né? E há uma forte discussão ao longo da história a respeito do cânon das Escrituras. João Calvino, um teólogo reformado, ele dizia que os 5 primeiros séculos, né, eram os séculos do consenso, porque se referiu justamente à questão das Escrituras, do cânon da Bíblia, né, os livros do Novo Testamento, uma vez que o cânon do Velho Testamento já estava resolvido pelos judeus. Martyn Lloyd-Jones, ele faz uma comparação, uma analogia interessante em relação ao cânon das Escrituras. A analogia que ele faz é a seguinte: é como se fosse uma espécie de rodovia que estava sendo colocado placas naquela rodovia. O fato das placas serem colocadas ali naquela rodovia não gera rodovia, porque a rodovia sempre esteve lá. Mas a placa é apenas marcar aquela rodovia, colocar sinalizações. Por que ele fazia esse tipo de analogia? Porque em relação às Escrituras, há uma discussão se houve uma definição dos livros do Novo Testamento ou uma imposição. Então, entendemos que aqueles que concordam com a visão de que o cânon foi formado por definição, por reconhecimento, e não a definição por imposição, como muitos dizem. Então, o cânon das Escrituras houve bastante discussão, cuidado, houve muita organização, né, por parte daqueles que estavam à frente desse trabalho, né? E também, de certa forma, Deus acabou usando as heresias, né, aqueles que atacavam a fé cristã, como uma espécie de chicote para que a igreja acordasse e procurasse, digamos assim, estruturar os elementos essenciais da fé cristã. Nesse processo foram usados pelo menos 3 características de evidência, né? Eram usados os critérios que foram usados, foram pelo menos 3 usados. Foi o critério da evidência interna, o critério da evidência externa e eu diria também que o critério é universal, né? Ou seja, primeiro, o critério da evidência interna. Aquele livro que estava sendo analisado, se realmente era genuíno, inspirado por Deus, ele estava em coerência com as demais Escrituras, com o Velho Testamento e os ensinamentos dos apóstolos. Então, essa era uma característica de evidência interna. Então, essa característica levava o livro a fazer parte do cânon. A outra evidência era a evidência externa. E quem escreveu esse livro, essa epístola, foi um dos apóstolos ou de alguém que andou com eles? Isso é importante também. E o terceiro critério era uma epístola universal, todas as igrejas usavam, ou pelo menos na sua maioria. Então eram critérios importantes para se distinguir que livros entrariam no cânon das Escrituras. Nós temos, por exemplo, a epístola do pastor de Hermas, que quase entrou no cânon, por assim dizer. Ele trazia, no aspecto da evidência externa, trazia fortes elementos, né? No entanto, o seu conteúdo se preocupava muito com a questão da penitência, né? E isso não soou bem à luz do Evangelho e dos ensinamentos dos apóstolos e de Cristo Jesus. Bem, aqui foi uma pequena explicação de como foi a formação do cânon das Escrituras do Novo Testamento. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.